Olá pessoal, a dica de hoje é uma dica muito importante. Descanse. Se fala muito que somos uma sociedade cansada, uma sociedade do cansaço, se chega a dizer. Somos uma sociedade de excessos, excessos de atividade, excessos de informação, excessos de estímulo. E isso nos cansa. Parece que a gente não para, parece que a gente nunca está pronto, tem sempre algo para ser feito. E a dica é descanse. Às vezes a gente fica esperando o final de semana, às vezes a gente fica esperando as férias, às vezes a gente fica esperando a aposentadoria para finalmente poder descansar. Será? Será que só nesses momentos a gente pode descansar? Com certeza sim, é muito bom descansar no final de semana, descansar nas férias, descansar quando se aposenta. Mas que tal a gente pensar no descanso dentro do dia? Faz alguma coisa, descansa, tomar um café, conversar com alguém, respirar um ar puro, se possível ir para dentro da natureza, curtir ali alguma coisa, ou simplesmente sentar, fechar os olhos, talvez até tirar uma soneca. Descansar durante o dia ajuda a cadenciar o dia. Cadenciar a vida, dar sentido, dar conexão para aquilo que a gente faz. Então essa é a dica. Descanse durante o dia, vários momentos que você puder, faça pausas, pequenas pausas, e de preferência nessa pausa não fica lá no celular ou correndo atrás de alguma outra coisa. Realmente use esse tempo de descanso para parar e descanse, obviamente, durante a semana em pausas um pouco maior. E ao longo da vida, pausas bem maiores, onde a gente pode, de fato, recuperar a conexão, o sentido, restabelecer as energias físicas, mentais, espirituais e tudo mais. Descanse. Pois bem, esses dias eu comecei a pensar nas várias etapas da minha vida, já estou beirando os 40, e aí, não só isso, mas lembrei das pessoas que estavam em diversas fases da minha vida. E olha que interessante, cada fase da minha vida, as pessoas, elas me motivavam, me instigavam coragem, sempre fazendo um movimento para eu avançar. E aí fica a pergunta, se a gente fosse pensar hoje nas pessoas que estão à nossa volta, acompanhando a gente, né, nessa nossa trajetória, o que elas ativam em você? Em qual sentido elas impulsionam a sua vida? Fica a dica aí. Olá pessoal, a dica de hoje é: seja feliz. Mas para ser feliz, eu preciso dizer para vocês que a felicidade em si, ela não existe. Como assim não existe felicidade? A felicidade vai ser sempre uma construção de cada pessoa. Às vezes a gente tem a impressão de que a felicidade está pronta em algum lugar, está lá no supermercado, a gente pode ir lá e pegar, ou que a felicidade do outro, ela pode ser adquirida pra gente, e que se a gente tiver aquela felicidade que a pessoa tem, a gente vai ser totalmente feliz. E não, a felicidade vai ser sempre uma construção sua. Você vai precisar descobrir aquilo que realmente te realiza como pessoa, como trabalhador, como um ser. Você precisa descobrir esse lugar. Às vezes uma pessoa pode ser feliz fazendo algo que a gente nem imaginava que isso traria felicidade, mas aquilo traz felicidade para a pessoa. Então, seja feliz, se pergunte constantemente o que de fato te faz feliz. Pois bem, vocês já estão cansados de saber que eu adoro falar sobre emoções, comportamentos e tudo mais. E aí, então vamos lá. Se a gente tem algumas emoções ativadas em determinadas situações, ou alguém faz alguma coisa e a gente tem um pico de emoção, é muito interessante, né? Como é que é o nosso estilo de emoção? Qual é a estratégia de enfrentamento emocional que a gente usa? Para a gente sacar isso, uma das dicas é a gente prestar atenção no que a gente pensa, de como a gente pensa sobre as coisas. Isso vai condicionar muitas coisas emocionais e vice-versa.
Fica a dica aí. Olá, pessoal. A dica de hoje é aprenda das crises. Como assim? Como aprender de crise? Crise é algo ruim, algo que a gente quer evitar. A gente tem a plena convicção de que as crises, as dificuldades, as situações que nos trazem sofrimento, que são tristes, que às vezes a gente quer realmente esconder e quer espantar elas da nossa vida, são exatamente as crises, as dificuldades que mais nos ajudam a descobrir quem somos, como reagimos. Quando a gente tem uma crise, a gente não consegue usar aqueles mecanismos que a sociedade apresenta como solução, aquelas regras que às vezes a gente usava, que aprendeu dos nossos familiares ou daquelas pessoas que são próximas como algo que vai solucionar aquilo que a gente está sofrendo. A crise nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e cavar lá fundo e descobrir quais são os mecanismos que nós temos para lidar com elas. Então, aprenda com as crises, aprenda com aquelas situações, as adversidades que a vida coloca, que você vai conseguir de uma maneira muito bacana descobrir quem de fato você é. Pois bem, a gente sabe que a gente não consegue mais fugir de tantas informações, das coisas da internet, da tecnologia. Muitas coisas a gente não consegue escapar. E aí isso vai fazendo com que a gente perca a sensibilidade de muitas coisas, porque muitas informações, e essas informações, muitas delas não se transformam em conhecimento, enfim. Mas se a gente parar e pensar no que realmente faz a gente perder o ar hoje em dia, o que seria? Isso tem relação direta com a nossa questão mais íntima e subjetiva. Então fica a pergunta: hoje, o que te tira o ar? Fica a dica. Olá, a dica de hoje é uma dica que é difícil. É difícil para mim, imagino que é difícil para vocês. Se desconecte. Como fazer isso numa era de tecnologias, de celular, onde a gente passa o tempo todo conectado? É realmente muito complicado de fazer, mas é extremamente importante, porque desconectar com as coisas que estão fora da gente ou com a tecnologia é uma maneira excelente de olhar para dentro de nós, conectar-se com a gente mesmo, dar tempo, descansar, parar. Então a dica é essa aí. Você tem um momento de pausa, de parada, não fica lá passando o celular, olhando aquele monte de vídeos e coisa que a gente recebe todo momento, mas tente de fato desconectar, fechar os olhos, silenciar, ficar contigo mesmo, saborear aquilo que está acontecendo ao teu redor de uma forma única, só tua. Desconecte, essa é a dica. A gente sabe que nós, seres humanos, somos seres emocionais, dentre outras coisas. E muitas dessas questões emocionais, às vezes, a gente pede uma opinião, a gente meio que olha como o outro lidou e tenta lidar também com a situação da mesma forma. Enfim, mas eu fiquei me perguntando, né? São tantas coisas, emoções negativas, positivas e algumas que eu nem defini ainda. Mas quais dessas emoções é que realmente eu deixo os outros mexerem? E quais não, são só minhas e eu tenho que lidar com elas? A gente fazer essa separação é extremamente importante e funcional para a nossa vida psicológica. Fica a dica aí para vocês.